Bom dia, militequeiros, tudo bom? Como é que vocês estão? Estão lembrados de mim? O gordo da Militec? Estou aqui de volta. Pessoal, primeiro eu vou me desculpar com vocês, porque tem tanto tempo que eu não posto um vídeo no YouTube. Vou explicar, é uma coisa simples, porque quando eu comecei a fazer os vídeos do Militec, há uns 6 anos atrás, né? Pô, a gente está em 2020, fevereiro de 2020 agora. Eu comecei a fazer os vídeos quando eu comecei a trabalhar com a Militec. Eu era representante técnico, né, e comercial aqui no estado da Bahia. Hoje faço esse suporte técnico comercial no estado da Bahia e Sergipe. E lá atrás eu tinha um dilema, né? Eu tinha que divulgar um produto. Eu já tinha estudado o suficiente para conhecer ele profundamente. Tinha testado no laboratório, várias coisas que eu já tinha visto. Até porque minha formação, eu sou formado em Física pela Universidade Federal da Bahia, sou especialista em Engenharia de Gás Natural e estou faltando terminar o meu curso de Engenharia Mecânica, né? Estou lá no 7º, 8º semestre, matérias que até o 10º semestre já fiz e as outras estou lá parado. Tenho que concluir essa faculdade de Engenharia. Bom, na época, né, eu comecei a testar muito o Militec e depois comecei a trabalhar com ele. E eu tive a ideia, como é que eu vou divulgar o produto de uma forma mais rápida? Então, na época, eu comecei a divulgar usando o YouTube. Então os vídeos, o pessoal reclamava, seu vídeo é amador, e vai ser amador mesmo, que eu não sou profissional. Vai continuar filme amador, feito pelo celular, mas com informação técnica bem profunda, que é o que eu sempre procurei fazer, né? Teve vídeo que eu até falei, quer ser engenheiro mecânico, vem ali pra mim, converse comigo, que a gente faz tira as dúvidas, conversa de forma técnica, né? Até pelas todas as homologações que o Militec tem, não dá para ficar falando aqui pelo YouTube. Então as homologações junto a fábricas e tudo mais, e construtores de equipamentos, eu tenho que estar pessoalmente, mostrar os laudos. Bom, fiz vários testes e tal, e aí, com o passar do tempo, mais youtubers, aí, pessoas que fazem vídeos para ganhar dinheiro mesmo, né? Só para você ter ideia, os meus vídeos são monetizados, né? Quando o YouTube paga pra gente. Eu nunca saquei R$1 do YouTube. Não sei nem como é que faz isso. Se algum YouTube estiver assistindo, me ajude, porque eu quero sacar aquele dinheirinho que tá lá e eu não sei nem como é que faz. Bom, e aí, quando os youtubers começaram a fazer vídeos e muitos vídeos no YouTube, foi o que eu fiz. Eu parei de fazer vídeo. Falei, tem um monte de gente fazendo vídeo no YouTube, vai ter um monte de gente divulgando no Militec, então pra que eu vou ficar? Eu não sou profissional de vídeos, né? Meu negócio é falar tecnicamente do Militec. E naquela época, alguns anos atrás, eu comecei por conhecer o produto, né? Conhecer a ficha técnica dele, características físico-químicas do Militec. Os youtubers falaram, me dá uma ideia de um vídeo aí, cara, pra poder fazer um vídeo do Militec. E aí eu dei um vídeo, uma sugestão que era um vídeo de quê? Faça um vídeo para fazer o teste do Militec, para ver se o Militec é falso ou original. Estava com problema de falsificações, principalmente venda nas internet. A venda na internet é onde os falsificadores desovam as suas falsificações. A gente não tem casos de... Tudo que a gente vai investigar, caso de loja física, não tem problema. Quando vai para a internet é onde está o problema. Então, eu vou ler um teste, que é o teste da água. Ele não é um teste que vai testar 100%, mas ele pelo menos te dá um parâmetro para você ver logo ali se aquele produto é falso ou não. E aí, baseado no quê? Baseado numa característica química, né, uma grandeza química, físico-química, né, mas é mais física do que química, física, do Militec, que é a densidade. Quando a gente fala de fluidos, a gente fala de massa específica, né? Densidade a gente fala mais de corpo no estado sólido, no estado líquido a gente fala de massa específica. Mas eu vou usar o termo densidade para ficar mais popular. Densidade do Militec, ela é 1,01, tomando como referência a água. A água, né, a densidade relativa, né, a massa específica relativa, então, do Militec em relação à água é 1,01. Perceba que ele é ligeiramente maior do que a densidade da água. A água é 1, que é a relativa, e o Militec é 1,01. Se você pegar qualquer tipo de lubrificante, até com alta viscosidade, né, o pessoal acha que um 75W140 é um óleo altamente viscoso. A viscosidade dele pode ser alta, porém a densidade massa específica do óleo é baixa, menor que a água. Então a densidade de um óleo lubrificante, óleo de motor principalmente, né, que é o que, olhando assim a olho nu, você vai achar muito parecido com o Militec, um 5W30, é um óleo que tem características de coloração próxima ao Militec e tudo mais. É exatamente essa questão. Ele tem densidade em torno de 0,8, 0,75, 0,9. Os óleos com maior viscosidade vai ter 0,9. Então perceba que a densidade do óleo lubrificante ele é menor que a água. E aí quando você mistura água com óleo, o óleo tende a ficar na parte
superior e a água na parte inferior. Com o Militec, ocorre o contrário, a água vai ficar acima e o Militec vai ficar abaixo. Aí eu peguei e comentei isso, né, com alguns youtubers. E o pessoal começou a fazer vídeos, e não só youtubers, mas pessoas fizeram os vídeos em casa, coisa e tal, e aí começou a gerar um problema. Por quê? Porque esse teste fazendo errado, ele dá um falso negativo. O que é um falso negativo? O que acontece é o seguinte, quando você pinga a gota, tiver água aqui no copo, né? Eu vou pegar a água aqui da torneira, né? Vou abrir aqui. Água da torneira. Então o que a gente tem aqui, ó? A água da torneira, ela tem características, né? Ela vem com sais minerais, ela vem com cloro da empresa de saneamento básico. E entre a água tem uma película aqui de separação entre o ar e a água. Essa película de separação, ela possui uma propriedade chamada tensão superficial. Todo líquido tem isso. E essa tensão superficial depende de vários fatores. Depende da temperatura que a água se encontra, depende do que tem de componente na água. Por exemplo, água destilada não tem sais, não tem cloro, essa aqui vai ter cloro. Essa tensão superficial vai ter várias, vai depender da temperatura, da umidade relativa do ar. É uma relação entre o ar e a lâmina de água que tem aqui. Isso também vale para qualquer tipo de líquido, entre óleo e ar, e nós chamamos de tensão superficial, ou seja, entre duas superfícies heterogêneas, ou seja, duas fases, né? Então aqui você tem ar e água, essa tensão superficial ela sofre variações. Não sei se vocês já viram um vídeo de um lagarto correndo tão rápido sobre a superfície da água que ele consegue não afundar, ele vai tão rápido que ele não afunda. Um lagarto, né? Deve ter visto algum vídeo desse tipo. Por que aquilo? Porque ele está numa velocidade tão grande e as patas dele não conseguem gerar uma pressão que seja capaz de vencer a tensão superficial da água. Então, apesar dele, se ele estiver parado, ele afundar, porque aí a força que ele vai exercer naquela área, né, vai gerar uma pressão que é capaz de vencer a tensão superficial. Ele correndo, essa pressão é tão pequena que ele não consegue vencer e consegue andar em cima da água. Interessante isso. Neste caso aqui, acontece a mesma coisa com o Militec. Então, se você pingar uma gotinha aqui de leve, se a gota for muito pequena, e dependendo dos fatores, todos que eu falei aqui, pressão, temperatura, umidade, até o ar rarefeito, altitude, tantos fatores que estão interferindo, essa tensão superficial pode ser maior ou menor. Então, pode ocorrer, de na hora de fazer o teste pingando a gotinha não afundar imediatamente, ela precisa de um tempo maior para vencer a tensão superficial. E aí dá um falso negativo. Esse é um problema sério. Então, eu vou fazer o experimento para você e vou mostrar que mesmo o Militec original, ele vai afundar, mas ele pode também ficar uma gotinha muito pequena aqui na superfície boiando, tá ok? Então eu trouxe aqui o Militec, aí no segundo semestre de 2020 a gente vai mudar a embalagem, né? O Militec vai botar uma embalagem nova, né? Reformular, colocar um display mais novo, né? Vai colocar uma embalagem mais bonitinha, né? São 10 anos com essa embalagem, o pessoal pede, né? Uma embalagem nova, vai lançar uma embalagem de 50 ml, menorzinha, para pequenas aplicações, direção hidráulica, ar-condicionado, motos, né? Então aplicações de quem quer comprar uma quantidade menor do produto. Vale ressaltar que o Militec tem validade indeterminada e algumas pessoas questionam a embalagem aqui, por exemplo, vai ver que tem umas bolinhas aqui. Na hora de colar o adesivo, pode ter tido um problema na colagem, esse aqui saiu com alguma falha, né, no processo, né? Então algumas pessoas questionam, isso aqui é um falsificado, tá? As falsificações ocorrem muito utilizando a embalagem original, né, às vezes, e o cara coloca óleo de motor aqui dentro. Então vamos lá nessa embalagem quais são os selos. Tem o alto relevo, né? Aí você tem a embalagem, né, do Militec colada aqui no frasco, né? Ela está colada, ela vem com um adesivo, está colada. Você tem aqui o lote. Algumas pessoas falam assim, esse número aqui é tudo igual. É óbvio, ele vai ser igual, isso é um lote, né? O produto vem dos Estados Unidos, ele vem em containers, ele depois é envasado no Brasil. Então, o que acontece? Essa embalagem é nacional, é fabricada no Brasil a embalagem, e esse produto, quando colocado aqui dentro, né, o Militec, ele vai gerar, óbvio, que uma embalagem com informações todas em português, né? Telefone, tudo, contato. E aí,
esse produto ele tem lotes, né? Porque a matéria-prima pode sofrer alguma alteração, alguma cor, um lote pode vir com a cor mais clara, uma cor mais escura, isso aí depende. Até a forma como você, o dono do lojista, né? Que ele guardou o Militec lá, se ele guardou num lugar que toma muito sol, num lugar que pega muito calor, o outro está mais frio, isso vai variar um pouco a coloração, a viscosidade, até porque a viscosidade do fluido depende da temperatura em que ele se encontra, né? Então, se estiver mais quente ou mais frio, a viscosidade pode sofrer variações. Então, esse teste da água ele é um pouco melhor para você ter um parâmetro inicial. Ele sozinho não diz se o Militec é falso ou original, mas ele te dá um parâmetro inicial, né? Para ver se você não foi enganado colocando óleo de motor. Então, primeiro lacre de segurança, esses lotes, então, eles são números que são sequenciados, mas você vai ter vários frasquinhos com o mesmo lote, né? Isso é interessante que você pode muito bem, mandando uma foto para a gente tem como rastrear para que distribuidora foi, né, o Militec usando esse lote aqui. Então, o primeiro lote, aqui a gente tem a embalagem, ela vem com lacre, que eu vou destravar aqui, ó, quebrou o lacre. Então, pode ocorrer do lacre vir junto, ó, ele quase subiu aqui, mas depois saiu. A tampinha tem um papelão branco aqui atrás dele, ó, que é colado. Dá um close aqui. Chefe do lado. O selo metálico, que é um item de segurança, a Militec coloca aqui um selo metálico, né? Então, ele vem bem colado, para exatamente dificultar as falsificações. Vem escrito Militec, então se você abrir, eu já vi, não está escrito assim o selo metálico, nem vai. E a gente vai romper, né? Tem esse alto relevo, né? Essas características do produto, código de barra. O interessante, rasgar esse lacre é um pouco difícil, né? Então às vezes a gente usa uma coisa pontiaguda, né, para poder soltar. Se você pega alguns óleos lubrificantes, esses lacres são bem simples de soltar. Então a Militec fez um que é mais resistente. Então, para eu não forçar muito, estourar e melar tudo, eu vou usar uma coisa pontiaguda aqui. Um minutinho só. Aqui, ó. Vamos lá. E rasguei aqui o lacre. Uma coisa interessante, né? Algumas pessoas falam da coloração do lacre ser roxo, né? Isso aí ajuda a verificar. O que acontece aqui? Que tem um fenômeno, a luz, quando ela reflete na lâmina pela parte de dentro, ela vai atravessar vários meios aqui, né? Ela atravessa o ar, atravessa uma película de óleo do Militec, né? O película do Militec está aqui, depois ela reflete e volta, e ocorre uma dispersão da luz. Ele fica com essa coloração um pouco roxa, tá bom? Mas o Militec, ele tem uma cor, vamos dizer, um amarelo clarinho, quase um ambar. Tá bom, então o que eu vou fazer aqui? Geralmente as pessoas fazem o teste como? Pingando uma gotinha do Militec direto no frasco, né? E o que acontece? Ao pingar essa gotinha, olha lá, o Militec afundou. Na verdade eu pinguei mais do que uma gotinha, mas olha que interessante, ficou flutuando aqui, ó. Pô, adiantou bastante. Não sei se dá pra ver aqui, ó, que tem uma gota flutuando. Me ajuda aqui, ó lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó a gota flutuando. Foi o que eu falei sobre a tensão superficial da água. Você viu o Militec afundar, mas, porque as gotas são maiores. E olha que interessante a tensão superficial, como é bacana. Ficou uma gotinha de ar, porque na hora que ele pingou, ar veio junto. E aí ficou preso uma gota de ar entre o Militec e a água. Ela está aprisionada nessa tensão superficial que também ocorre entre o Militec e a água. E a gota aqui em cima é tão pequena, que ela não conseguiu afundar ainda imediatamente. Vocês estão dando para ver aqui, ó. Então, o que acontece? O mesmo Militec afundou e uma gota menorzinha, duas gotinhas aqui, ó. Eu vou virar a posição da câmera só para... Deixa eu ver se consigo, enquanto filma não. Enquanto filma não dá. Eu vou deixar o vídeo contínuo. Vamos ver aqui, ó. Ver se vocês conseguem perceber. Tem duas gotinhas aqui, ó, que elas vão se juntar agora. Juntou. Se uniram. E essas duas gotinhas estão flutuando na água. Ela não afundou. E a gotinha maior, as gotas maiores ficaram aqui. E ainda ficou uma bolinha de ar ali aprisionada, né? Interessante esse fenômeno da tensão superficial. As pessoas, aí o que acontece? O cara vai lá, compra um Militec numa loja, faz o teste da água, essa gotinha fica aqui em cima, e o Militec é falso! Porra, gera um problema, um estresse, e aí geram várias coisas, quando na verdade não tem nada de falso, o produto é original.
não tem problema nenhum. Em lojas físicas nós não temos problema. Então esse teste de água é muito bacana. Foi o que eu comentei com algumas pessoas. Ó, você pode usar um conta-gotas. Aí eu venho aqui, ó, usando o conta-gotas. Pronto. Aí o que eu faço? Olha lá. Se eu pingar gotas muito pequenas, olha como é que elas flutuam. Elas não afundam. Não afundam, tá vendo? De imediato. Elas vão precisar de um tempo maior para vencer essa tensão superficial. Tá vendo aqui, ó? Gotas pequenas, elas não afundam de imediato. Se eu lançar ela de mais alto, ela consegue ter um pouco mais de energia para poder vencer. Às vezes não vence, como aqueles fatores todos que eu coloquei. O mesmo Militec, ele está flutuando e tem o Militec, a parte que afundou. Por quê? Porque ainda não venceu a tensão superficial. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar gotas maiores, vou aumentar a quantidade das gotas para ela ver se consegue vencer a tensão superficial. Quando ele conseguir vencer a tensão superficial, ele afunda. Aí às vezes precisa de um tempo maior. Olha lá afundando. A gota grandona. E ainda ficou uma parte aqui, ó. Aí o que eu comentei com algumas pessoas? Eu vou fazer novamente aqui com conta-gotas. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou afundar o conta-gotas, ó, o conta-gotas dentro da água, e vou empurrar o Militec. Olha lá, ó. Depois que está dentro da água, ele vence a tensão superficial. Vou ver se eu consigo puxar essa. Olha lá, ó. Olha lá. As gotas todas desceram. E aí, as menores vão ficar aqui flutuando. São muito pequenas e não conseguem vencer a tensão superficial. E olha que bacana. Eu vou ver se eu consigo. Ó, a gota de água subindo. Se desprendeu. Então, pessoal, esse teste do Militec com a água foi um teste que eu bolei alguns anos atrás. Ele é bacana, tira a dúvida inicial, né? Se você tiver a dúvida inicial de onde você está comprando. Porém, se você fizer ele errado, você vai ter um falso teste negativo. E o falso teste negativo gera um monte de confusão, reclamação, aí pensa que o lojista está vendendo produto falso, não está. Então, coisas que chamam a atenção de vocês. Militec original, compre em loja física, exija nota fiscal, cupom fiscal, que você está comprando um produto que tem procedência, né? Mercado Livre, alguns lugares aí, abra o olho, cuidado, porque você corre risco de sim comprar, onde a gente tem reclamações de produtos falsificados, tem ocorrido nesses sites aí. Valeu, espero ter tirado todas as dúvidas, né? Daqueles que ainda geram alguma dúvida, tá bom? Então, ainda tem aqui, vou inclinar aqui, ó, ver se dá pra ver, ainda tem um pouco de Militec na superfície aqui, ó, esse aqui, ó, são gotas muito pequenas, e lá embaixo afundou, olha lá, e eu consegui jogar o Militec todo pra dentro, olha lá, eu tenho água e Militec, olha como é que ele fica aqui, ó. Então aqui eu tenho um pouco ar aqui dentro, na parte de cima do conta-gotas. Então isso vai influenciar até no arranjo, porque eu não vou ter a pressão atmosférica aqui ajudando. Então fica aí toda a dica para vocês. O fato de você botar uma gotinha muito pequena, o Militec pode sim dar um falso teste negativo da água, tá bom? Espero que agora, né, com essas explanações todas que eu dei para vocês, fique mais claro, né, o teste do Militec com o teste da água. É um teste bacana, é um teste que ajuda, mas se você fizer ele errado, dá um falso negativo. Valeu, galera! Acompanhe aí o canal Militec Bahia com Anderson Mattioli, o gordo da Militec, que é assim que os sacanas aqui ficam me xingando, o gordo da Militec. Então foda-se, eu sou gordo mesmo. Então, qualquer dúvida, meu telefone 719-8758-4870, também é meu WhatsApp, vou repetir, 719-8758-4870. Vou ver se eu boto aqui embaixo o telefone, né, quando for editar o vídeo. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Valeu? Então, o teste da água,
Se bem feito, tira suas dúvidas. Se mal feito, vai gerar só dor de cabeça para todo mundo, tá ok? E o que a gente quer é que você, consumidor, compre o produto original na loja física, sem risco de falsificação, porque é onde a gente consegue controlar, porque a gente visita as lojas físicas, acompanha estoque, está sempre em contato com o lojista, então a gente está sempre acompanhando, né? É diferente de você ter na internet, no Mercado Livre, então, Ave Maria, Deus me livre. Mas, fica a dica, tá bom? Militec, teste da água, teste bem feito, vai ser feito assim. Então, cuidado com testes que foram colocados de forma que geram dúvidas, ao invés de gerar certeza. Valeu? Um abraço. Pode fazer o teste da água, fazendo bem feito, você vai verificar que o Militec afunda, mas ele pode também flutuar por causa da tensão superficial da água. Valeu, pessoal? Um abraço. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Valeu? E use Militec 1, viu?